Paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com os nossos prezados irmãos e amigos. Prezados irmãos, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, o Senhor nos concede a graça e o privilégio de darmos início de uma nova série de estudos. Dessa vez nós iremos estudar sobre a humanidade do Filho de Deus. O nosso estudo tem por título O Homem Jesus. Iremos nesse momento pedir as bênçãos do Senhor nosso Deus para darmos início a esse estudo. Iremos orar no nome santo de nosso Salvador Jesus. Oremos então. Santíssimo Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, somos muito gratos, Senhor, por mais esse grande privilégio que nos concede de partilhar a Tua Palavra, de proclamar a Tua Palavra ao Teu povo. Abençoe, nosso Deus, segundo a Tua bondade, essa nova série de estudos, que seja para a honra e glória do Seu santo nome e que venha alcançar o Teu povo, a Tua igreja, que venha despertar e reavivar Teus filhos em todo o canto da terra. Abençoe-me, Senhor, envia o Teu Consolador, o Teu Santo Espírito, para que venha dar-nos sabedoria dos altos céus e para que venha convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Segundo os méritos de Jesus, nosso Salvador, que te rogamos, Senhor nosso Deus. Amém. Paz e graça do nosso Senhor Deus, mais uma vez, seja com os meus prezados irmãos. Pela graça de nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor nos concede o privilégio de, mais uma vez, iniciarmos uma nova série de estudos. Como nós já falamos, o estudo de hoje tem por título O Homem Jesus. Nós iremos trabalhar principalmente em cima desse livro, o livro Como Ser Realmente Feliz. É um maravilhoso livro que vem tratando da mensagem da justificação pela fé, vem tratando de vários temas dentro desse assunto, e dentro desse livro nós iremos encontrar o estudo de hoje, o capítulo que tem por título O Homem Jesus. É importante, esse livro ele vem sendo publicado desde a década de 2000, 2001, 2002, iniciou-se como uma pequena apostila e vem passando por muitas revisões, aprimorando cada dia mais. O autor do livro é o irmão Ovid Zanella. É um livro muito importante. Nós também aconselhamos os prezados irmãos a lerem, a encontrar esse livro, Estudo Bíblico. Estudos Bíblicos não é essa edição de hoje, porque essa nova edição ela foi adulterada, ela foi tirada basicamente muitas partes do assunto que vem tratando da humanidade do Filho de Deus. Eu aconselho a ler essa edição mais antiga. Por exemplo, a minha edição é de 1972. Também tem um outro livro importante que eu aconselho aos prezados irmãos a lerem, o livro Tocado por Nosso Sentimento. Um livro muito importante, um livro que vem tratando, vem narrando a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia desde o seu surgimento. O autor do livro ele vem tratando a respeito daquilo que os pioneiros criam como igreja, como indivíduo, e vem mostrando também o momento em que eles, como membros, como igreja, chegaram a uma conclusão daquilo que eles deveriam crer. E também vem mostrando nesse livro o momento exato em que a liderança da nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia, em acordo com as igrejas protestantes, com as igrejas evangélicas, fizeram acordos para que a nossa igreja deixasse de ensinar, de pregar aquilo que os pioneiros criam com respeito à humanidade do Filho de Deus. E outros assuntos, mas hoje nós estaremos falando do tema da humanidade do Filho de Deus. Interessante que nesse livro aqui, O Tocado por Nosso Sentimento, o autor vem mostrando que todos os nossos pioneiros
mas basicamente 100 anos, eles ensinaram, tiveram uma crença firme de que Jesus Cristo ele havia herdado uma natureza humana pecaminosa, uma natureza idêntica à nossa. E agora aqui ele vem mostrando por muitos documentos que na década de 1957 a nossa igreja, ela em acordo com os líderes das igrejas evangélicas, resolveu mudar essa crença para não mais ser chamado de seita, mas ser tida como uma igreja evangélica. Que triste mudança, que triste acordo. Nós olhamos como a história do passado se repete, como o que aconteceu em 1957, uma alta traição ao legado, aquilo que Deus, através dos nossos pioneiros, dos fundadores dessa igreja, deixou a cada um de nós. E prezados irmãos e amigos, a profetisa do Senhor no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, a página 244, ela cita o seguinte, ela diz: a humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo. Então ela diz o quê? Que a humanidade do Filho de Deus é o quê? É tudo para nós. É a corrente de ouro que liga a humanidade a Cristo. Aqui está o porquê que Satanás, ele perverteu, ele obscureceu essa mensagem, esse tema tão importante hoje para os membros de nossa igreja. Ou seja, porque o tema da humanidade do Filho de Deus é importante, por quê? Porque sem esse assunto ele é a espinha dorsal para a compreensão do Evangelho. Se nós tivermos uma compreensão errada com respeito à humanidade do Filho de Deus, é lógico que também iremos ter uma compreensão errada do que realmente constitui o verdadeiro Evangelho. Então hoje, nós como igreja, como liderança, estamos pregando um Evangelho que não é o Evangelho que salva, que não é o Evangelho que liberta. Por quê? Porque hoje nós não estamos tendo uma compreensão correta da humanidade do Filho de Deus. Ela diz que é a corrente de ouro, e essa corrente de ouro, ela não deveria ser quebrado nenhum elo. Então, se Jesus Cristo não veio com uma natureza idêntica à minha, uma natureza idêntica à sua, então, esta corrente de ouro, ela ficou faltando algum elo. Ela foi quebrada. Nós iremos começar agora a fazer uma leitura desse precioso livro, Como Ser Realmente Feliz. Eu recomendo aos prezados irmãos adquirirem esse livro, o livro tocado por nosso sentimento, e cópia do livro Estudos Bíblicos, e também o maravilhoso livro do pastor Herbert Douglas, O Porquê Jesus Ainda Não Veio. Tem também o maravilhoso livro do pastor Larson, O Verbo Se Fez Carne. É um livro maravilhoso que está sendo publicado agora no Brasil, e é um livro que vem trazendo muitas informações. É um livro maravilhoso com respeito à humanidade do Filho de Deus. Comecemos então a leitura. Jesus não cometeu o pecado e nem dolo algum se achou em sua boca. 1 Pedro 2,22. Para tanto, valeu-se de alguma vantagem ou condição que não esteja disponível a nós? O autor pergunta. Obteve ele a esplêndida vitória sobre Satanás e sobre o mal, estando nas mesmas condições em que você e eu estamos? Ao ser criado, Adão possuía uma natureza humana perfeita e com tendências e inclinações ao bem. Estava sob o governo da lei do amor. Entretanto, após pecar, sua natureza tornou-se pecaminosa, com tendências e inclinações ao mal.
governada pela lei do egoísmo. O autor pergunta: e Jesus? Qual natureza humana assumiu? A do Adão antes da queda ou a do Adão depois da queda? É importante que nós venhamos dentro da Bíblia e do espírito de profecia sabermos qual foi a natureza que Jesus, o Filho de Deus, assumiu ao encarnar-se, ao ser gerado no ventre de Maria. Em outras palavras, tinha ele em sua natureza humana tendências hereditárias ao mal ou estava imune, isento delas? Viveu ele uma vida perfeita em carne santa ou em semelhança de carne pecaminosa? Precisou ele também negar o seu eu humano, como nós devemos fazê-lo? Como sabemos, Jesus, sendo Deus, esvaziou-se de suas características divinas a fim de viver entre nós. São muitas perguntas que irão ser respondidas dentro desse estudo, dentro dessa maravilhosa leitura desse livro. Então, Jesus Cristo teve uma natureza pecaminosa, ele herdou todas as paixões que eu e você herdamos ao vir a este mundo, ou seja, paixões herdadas. Paixões herdadas. Ele continua a leitura. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, versos de 6 a 7. Esvaziou-se de sua onipotência. Por um lado, Jesus afirmou que por mim mesmo nada posso fazer. São João 5,30. E por outro, para Deus tudo é possível. Marcos 10, 27. Logo, ele esvaziou-se de sua onipotência divina, a fim de viver entre nós. Esvaziou-se de sua onisciência. Lemos em Lucas 2, versos 52. E crescia Jesus em sabedoria. Se ele não tivesse se esvaziado de sua onisciência divina, nunca teria tido necessidade de crescer em sabedoria. Cristo confessou que não era onisciente. Ele diz: a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus 24, versos 36. Esvaziou-se de sua onipresença. Como homem, estava limitado a estar em apenas um lugar por vez. Ele disse: convém que eu vá. São João 16, versos 7. Se estivesse se considerando onipresente, assim não teria falado. Suas qualificações e atributos como Deus foram voluntariamente postos de lado, a fim de poder viver como um de nós. A divindade permaneceu imanente na natureza humana pecaminosa. Jesus é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus capítulo 1, versos 23. Tendo se esvaziado de sua onipotência, de sua onisciência e de sua onipresença, Jesus assumiu mesmo uma carne pecaminosa, precisamente como a de um bebê recém-nascido. É importante nós termos essa compreensão, porque essa compreensão que nós estamos transmitindo hoje é a compreensão que Deus enviou por meio do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Aqui nós estamos tendo as 3 mensagens angélicas, a mais preciosa de todas as mensagens que Deus enviou à sua igreja, que Deus enviou ao seu povo.
E ela diz: este tema é tudo para nós. A compreensão correta dessas verdades é tudo para nós. Tendências ao mal, hereditárias e cultivadas. Existem duas categorias de tendências ou paixões: as paixões herdadas e as paixões cultivadas. Nós iremos fazer a leitura e iremos ter uma compreensão melhor desse assunto com respeito às paixões. Em nossa natureza humana, nós temos duas categorias de tendências, de inclinações ao mal. Primeiro, as hereditárias, que são características da nossa natureza humana, que recebemos ao sermos gerados. Segundo, as cultivadas, que passamos a possuir a partir do instante em que cedemos ao mal, pecamos. Já Jesus, em razão de ele nunca ter cedido ao mal, possuiu apenas as tendências, as inclinações ao mal hereditárias. Ou seja, Jesus Cristo, ele nasceu igual a toda criança ao vir a este mundo. Nasceu com uma natureza pecaminosa, com tendências, com paixões herdadas. Se Cristo tomou a natureza pecaminosa do homem depois da queda, seria ele um homem com as propensões ao pecado que a carta a Bacon diz que nós não devemos apresentar como tendo? Tal expressão não faz sentido se referir à herança genética. Assim, uma propensão ao mal herdada é compreendida como caráter pecaminoso envolvendo escolha pessoal. E caráter não é pecado. Na mesma carta, seu contexto torna claro significado. Nós iremos ler alguns textos do Espírito de Profecia. Em 1957, quando a nossa igreja ela fez acordo com as igrejas protestantes, as igrejas apostatadas, ali foi escrito um livro, o livro Questões sobre Doutrina. E nesse livro, a nossa igreja ela encontrou uma carta chamada Carta a Bacon, que Ellen G. White havia escrito muitos anos antes. E somente naquela época, de 1957, a liderança publicou essa carta. Essa carta nunca tinha sido publicada nos livros de nossa igreja, nos testemunhos para a igreja, ou em outra literatura. E ali naquele momento a nossa igreja, ela pegou essa carta, a liderança de nossa igreja, e começou a retalhar alguns textos, colocando numa moldura errada, torcendo os textos. E aparentemente eles pegaram alguns textos e começaram a criar muita confusão, mostrando que Jesus Cristo não havia herdado uma natureza pecaminosa. Existe um texto em Testemunho para a Igreja, página 509, que é usado muito pelos líderes de nossa igreja para provar que Jesus não veio com a natureza de Adão após a queda. E nós iremos ler esse texto e iremos também mostrar a compreensão correta desse texto. O texto narra o seguinte: ele foi um poderoso suplicante, não possuindo as paixões da nossa natureza humana caída, mas compadeceu-se das nossas enfermidades e foi tentado em todos os pontos, assim como nós o somos. Então aqui o texto diz que ele não possuiu as paixões da nossa natureza humana caída. Mas que tipo de paixões esse texto está se referindo? Seriam as paixões herdadas ou seriam as paixões cultivadas? Seriam as paixões
que todo ser humano herda geneticamente dos seus ancestrais, dos seus antepassados, de seus pais, ou seriam as paixões cultivadas? Ellen G. White, ela não pode se contradizer. Ela foi a profetisa de Deus. Ela foi uma mulher inspirada por Deus. Vamos ler um outro texto para nós darmos uma explicação para esse que nós acabamos de ler. A palavra de Cristo encorajam os pais a trazer suas crianças a Jesus. Elas podem ser geniosas, a possuir paixões como aquelas da humanidade. Mas isso não nos deveria intimidar de as trazer a Cristo. Ele abençoou as crianças que possuíam paixões iguais às suas próprias. Então aqui nós estamos vendo outro texto, Ellen G. White, dizendo que as crianças, das quais ele estava abençoando, elas possuíam paixões iguais às suas. Ou seja, então o primeiro texto se refere às paixões cultivadas. Ou seja, Jesus Cristo nunca possuiu tais paixões, porque ele nunca cedeu à sua máquina de pecar. Ele nunca vacilou. Ele nunca pecou. Já esse texto que nós acabamos de ler e que está em Sinais dos Tempos, 9 de abril de 1896, se refere às suas paixões herdadas. As paixões que eu e você, ao nascermos, trouxemos do ventre de nossa mãe. Então Jesus Cristo, ele veio com uma natureza idêntica à de todo ser humano. Por quê? Porque ele veio salvar não uma classe de pessoas, mas ele veio salvar toda a raça humana. Ele herdou a natureza de toda a raça humana. Ele tornou-se toda a raça humana. Ele morreu sendo toda a raça humana. Mesmo quando ele tinha todo o poder da paixão humana, olha só, mesmo quando ele tinha todo o poder da paixão humana, nunca cedeu ele para fazer um ato que não fosse puro, nobre e elevado. Então, a palavra de Deus, meditação matinal nos lugares celestiais, página 155, diz que ele tinha toda a paixão humana. Então, Jesus Cristo, ele veio como qualquer filho de Adão, como qualquer ser humano. Ele veio salvar não anjos, mas ele veio salvar a raça humana que havia se perdido. Note a distinção entre propensões herdadas e propensões cultivadas. Para ela, estas são categorias separadas. Não devemos forçar Ellen White fazendo com que ela se contradiga a si mesma, ao ignorar o fato de que ela claramente usou ambas as palavras de duas maneiras diferentes. Tampouco deveríamos concentrar nossa atenção apenas num uso e ignorar o outro. Ou seja, nós jamais deveríamos nos concentrar somente no primeiro texto, naquele que se refere das paixões cultivadas. Devemos ter equilíbrio. Mas por que Satanás odeia tanto essa mensagem? Porque essa mensagem te impulsiona, me impulsiona. Essa mensagem mostra que nós, através da justiça imputada e da justiça comunicada, seremos e poderemos viver uma vida igual a que Cristo viveu aqui na Terra. Seria então esse tipo de paixões ou propensões que Ellen White tinha em mente quando ela escreveu de Cristo? Conquanto sentisse ele toda a força da paixão da humanidade, jamais cedeu à tentação de praticar um único ato que não fosse puro
edificante e enobrecedor? Ele foi feito igual aos seus irmãos, com as mesmas suscetibilidades mentais e físicas. O dicionário coloca suscetibilidade e propensões como sendo sinônimos. Então ele tinha estas paixões e propensões, porém ele as controlou e assim viveu sem pecar. Esta é a experiência que se nos recomenda. Jesus Cristo nos recomenda essa experiência. A experiência de recebermos a sua justiça e de vivermos uma vida em carne pecaminosa, uma vida santa, uma vida perfeita. Deveremos reconhecer a evidência inegável de que ela viu a Cristo como tendo paixões ou propensões herdadas e de que ele evitou o pecado controlando-as. O outro tipo de paixões, as cultivadas, as quais já são pecado ou resultado do pecado, e as quais os cristãos têm que eliminar da sua experiência, Cristo não as teve de nenhuma maneira. Como podia Cristo ser rodeado de fraquezas e ao mesmo tempo não conhecer pecado? Alguém pode pensar, enquanto lê estas linhas, que estejamos depreciando o caráter de Jesus, rebaixando ao nível da pecaminosa humanidade. Ao contrário, estamos simplesmente exaltando o divino poder de Deus, de nosso bendito Salvador, sua própria pureza imaculada que ele conservou sob as mais cruéis e adversas circunstâncias. Toda a sua vida foi um constante conflito. A carne, impulsionada pelo inimigo de toda justiça, tendia ao pecado, apesar de que sua divina natureza nem por um momento abrigou um desejo pecaminoso, nem seu divino poder vacilou em qualquer ocasião. Tendo sofrido na carne tudo o que ao homem é possível sofrer, ele retornou ao trono do Pai, tão imaculado como quando deixou as cortes da glória. Então aqui o pastor Wagner, um dos mensageiros de 1888, ele narra e mostra que ao pregarmos que Jesus Cristo veio com a natureza humana pecaminosa, com as tendências herdadas como qualquer filho de Adão, e isso não é rebaixar a sua humanidade, isso aí é exaltar, é elevar, é tirar a humanidade do lamaçal do pecado e erguê-lo até o trono da glória dos céus. É exaltar o poder de Deus, é mostrar que o poder de Deus é maior do que a carne, o diabo e o mundo. É isso que a mensagem de 1888 vem mostrar. É isso que o estudo da humanidade do Filho de Deus mostra para cada um de nós. Que há poder em Cristo, que o poder de Cristo é maior do que o poder da carne, é maior do que o poder do próprio Satanás. Mas é isso que Satanás, o nosso inimigo, não quer que saibamos. É isso que ele não quer que a igreja saiba. É isso que ele não quer que a igreja tenha compreensão dessa mensagem tão maravilhosa. Como poderia Cristo ter tomado sobre si a natureza pecaminosa do homem depois da queda e não ter nenhuma mancha de pecado? A palavra mancha significa um toque ou sabor, indicando a presença do artigo que mancha. Leite deteriorado tem a mancha da deterioração, porque a deterioração está no lar. Se Cristo estivesse uma mancha de pecado, ou tivesse por um momento permitido que ela estivesse nele, ele teria sido um pecador, e assim teria trazido sobre si próprio a mancha de pecado.
Já nós temos a mancha do pecado porque nós escolhemos pecar, nós decidimos pecar. E Jesus Cristo, ele decidiu não pecar. Ele escolheu não pecar. Ele escolheu não fazer uso da sua natureza pecaminosa. Ele foi tentado por dentro como eu e você. Mas ele escolheu. O poder da vontade é o maior de todos os dons que Deus deu à humanidade. Só que nós, devido a não conhecermos o Evangelho, devíamos ter nascido de uma família que não é cristã, e devido a não termos nascido do Espírito Santo desde o ventre de nossa mãe, começamos a pecar. Não que natureza fosse pecado, mas porque começamos a pecar sem consciência dessa verdade. Mas esses pecados Deus não leva em consideração. Diferenças entre Jesus e os outros bebês. Qual foi a diferença que houve entre Jesus Cristo e outras crianças? É óbvio que um bebê não nasce com uma natureza divina como Jesus nasceu. E por ainda não saber como lidar com as tendências ao mal que herdou de seus pais, as crianças cedem a elas, pecando inconscientemente, já nos primeiros momentos da vida. E isso, porém, não aconteceu com Jesus, conforme lemos em Salmos 22, versos de 9 a 10. Me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Tal fato jamais ocorreu com qualquer outro ser humano. Entretanto, quanto à sua natureza humana, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Gálatas 4, versos 4. Tal qual outro recém-nascido, Paulo reconheceu ter nascido sob a lei, nascido sob a condenação de vendido à escravidão do pecado, Romanos 7, versos 14, sobre o domínio da lei do pecado. Cristo nasceu como qualquer bebê humano, com natureza pecaminosa, e cresceu em conhecimento e entendimento. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, Hebreus 5, versos 8. Lucas 2, versos 52. Como um bebê, ele não pôde compreender a força de todas as tentações com que o homem é atacado. Nenhum bebê pode. Ele teve que crescer nesta maturidade. O ponto é que em qualquer momento neste processo de crescimento, o Filho de Deus podia ter recusado sofrer mais. E ele poderia ter se excusado de participação adicional conosco em tentação. Mas ele humilhou-se a si próprio para suportar a força de todas as tentações até o fim. Ou seja, Jesus Cristo, ele cresceu, ele suportou a força de todas as paixões que toda a raça humana teria que passar, teria que sentir, porque ele teria que se qualificar como sumo sacerdote para interceder por cada um de nós, para entender-nos, para poder nos salvar. Então hoje lá no céu nós temos um completo Salvador, alguém que te entende, alguém que me entende, alguém que suportou, alguém que sentiu dentro de si a força de todas as paixões que sente a humanidade. Louvado seja Deus, por Deus nos conceder esse maravilhoso sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja o Senhor nosso Deus. O que era diferente entre nós era o seu caráter, a sua justiça. O que é semelhante entre nós é a sua natureza, que ele tomou, sua hereditariedade genética e a nossa. Não devemos entender mal o que são as nossas inerentes propensões à desobediência ou como nós as herdamos. Aqui está o que era diferente entre nós e Jesus e o que era parecido, o que era idêntico igual entre nós e ele.
Nós herdamos uma natureza pecaminosa. Ele também herdou essa natureza pecaminosa. Jesus nasceu com um caráter santo. Nós não. Nós não. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Nós não. Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão. Quando este for vencido pelo tentador, entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Adão não tinha nenhum dos efeitos do pecado. Não assim quanto a Jesus. Ou seja, Jesus Cristo foi diferente de Adão. Adão não tinha nenhum efeito do que o pecado iria causar à humanidade. Já Jesus Cristo foi diferente. Ele não veio com uma natureza igual à natureza que Adão tinha quando foi feito lá no Éden, quando foi criado. Por 4.000 anos estivera a raça a decrescer em força física, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim, olha só, unicamente assim, podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Se Jesus Cristo não tivesse assumido as fraquezas da humanidade degenerada, se ele não tivesse assumido as fraquezas mental, moral e física, ele não seria o nosso completo Salvador. Ele não simplesmente assumiu as fraquezas físicas. Não, ele assumiu as fraquezas morais, físicas e mentais. Desejado de todas as nações, página 115, página 117. Em O Desejado de Todas as Nações, página 49, um livro que foi escrito após 1888 para reforçar a mensagem dos mensageiros Jones Wagner. Ellen White, ela escreve o seguinte: teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revertir-se da sua natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Então aqui ela diz que teria sido uma infinita humilhação para Jesus Cristo ter assumido a natureza de Adão, mesmo quando ele ainda não havia pecado, não havia transgredido a lei de Deus, ainda não tinha uma natureza pecaminosa. Teria sido humilhante para Jesus. Ela continua. Mas, olha a força de expressão aqui. Primeiro, mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Então ela aqui diz, mas foi o contrário. Jesus Cristo assumiu a humanidade, não uma humanidade santa, não com uma natureza santa, mas uma humanidade que já havia se degradado durante 4.000 anos de pecado. Ela diz mais. Segundo, como qualquer filho de Adão aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Ela diz, como qualquer filho de Adão, como qualquer criança que vem ao mundo, ele aceitou a lei da hereditariedade, da genética. Ele aceitou, ele assumiu a natureza pecaminosa como qualquer criança que vem a este mundo. Está escrito no Desejado de Todas as Nações. Como qualquer filho de Adão aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Mas para que ele aceitou? Por que ele aceitou? O que estes resultados foram manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres.
veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Então ele veio com essa hereditariedade, com essa natureza humana pecaminosa, com as paixões herdadas, com as tendências herdadas, para dar-nos um exemplo de uma vida santa, de uma vida impecável. Ele veio dar-nos o exemplo. Muitas pessoas falam, Jesus Cristo veio morrer por nós. Não, simplesmente, ele antes veio nos dar um exemplo de como o homem pode viver em natureza pecaminosa, agradando a Deus, fazendo a vontade do Senhor. Essa é a essência do Evangelho eterno. A essência do Evangelho eterno é mostrar Cristo em natureza pecaminosa, vencendo o pecado na carne, crucificando o pecado na carne, dando-nos o exemplo de que nós devemos, a última geração, devemos viver uma vida santa e impecável. Devemos trazer a justiça eterna para dentro de nós. Que Deus nos conceda a graça e a sua misericórdia, que o Senhor nos dê a compreensão dessas mensagens, que oremos ao Senhor para que Ele venha banir do nosso coração todo orgulho, todo desejo pecaminoso. Nos humilhemos perante o Senhor e vamos até Ele, para que Ele nos impute a sua justiça, para que Ele também nos comunique a sua justiça, porque muitas das vezes muitos pregadores falam muito de santidade, mas para sermos santos, primeiro temos que nascer de novo. Jesus falou a Nicodemos, Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Ele não falou, Nicodemos, tu tem que ser santo, tu tem que buscar a santificação. Não, porque ele falou primeiro que ele tinha que nascer, para depois ele crescer. Deus nos enviou uma preciosa mensagem, a mensagem da justificação pela fé. Que Deus nos conceda graça e nós iremos neste momento orar ao Senhor para pedir suas bênçãos e depois nós iremos dar continuidade a esta série de estudos. Não é simplesmente pregações, é estudos bíblicos, né, com respeito à humanidade do Filho de Deus. Oremos ao Senhor nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Senhor, obrigado, Senhor, por conceder-nos tua graça, tua misericórdia. Abençoe, Senhor, para que essa mensagem alcance teu povo, a tua igreja, para que desperta-nos da mornidão, para que venha nos impulsionar, Senhor, a vencer todo o pecado em nossa vida. Nos dê o perdão, Senhor, tenha misericórdia de nós como igreja, como indivíduo. Em nome de Jesus, Senhor, te rogamos. Amém.